Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou compartilhar conteúdo e significado transformacional que vai mudar aquelas áreas de sua vida que necessita atenção. Quer se sentir incrivelmente bem em sua vida mental, emocional e espiritual? Ouça parte 10 da teologia do apóstolo São Pedro. Fique atento na vida vitoriosa do cristão. Quer abrir a sua Bíblia e mergulhar nas páginas profundas da graça? 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 a 22. A Bíblia diz: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Coloque a Bíblia em sua mente, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para os céus, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Coloque a Bíblia em sua mente, a vida vitoriosa do cristão. Eu fico imaginando o sofrimento de Cristo, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Pedro faz uma transição do sofrimento do cristão para o sofrimento vicário do Messias, o Filho de Deus, Cristo Jesus. O sofrimento de Cristo Jesus é singular, não tem paralelo, uma vez que ele, Cristo Jesus, sofreu e morreu vicariamente como nosso representante e substituto. Quando o cristão se vê obrigado a sofrer cruel e injustamente por causa de sua fé em Cristo Jesus, só está percorrendo o mesmo caminho que o seu Senhor e Salvador percorreu. Quero que se lembre disso. Com respeito à morte vicária do Messias,
Cristo Jesus, vou destacar 3 pontos de extrema importância. Se sente pronto para ouvir? Esse é um momento muito importante. Em primeiro lugar, a sua eficácia. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus, o Messias, é mais uma vez nosso exemplo. Cristo Jesus, o Messias, é o nosso exemplo na submissão e agora é nosso exemplo no sofrimento. O sofrimento do Messias, Cristo Jesus, porém, é único e sem paralelos. O sofrimento de Cristo Jesus é vicário. Quero que se lembre disso. Ele, Cristo Jesus, se humilhou até a morte e morte de cruz. No entanto, a morte de Cristo Jesus não foi um acidente, mas uma agenda. A morte de Cristo Jesus não foi uma derrota, mas a maior de todas as vitórias. A morte de Cristo Jesus fez cessar todos os sacrifícios judaicos. Quero que se lembre disso. Os sacrifícios sacerdotais no templo tinham de ser repetidos diariamente, mas Cristo Jesus fez o sacrifício perfeito e definitivo ao oferecer-se a si mesmo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Cristo Jesus morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Paulo diz que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Pela morte na cruz, ele, Cristo Jesus, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e despojou os principados e potestades. A morte de Cristo Jesus foi única e irrepetível. Cristo Jesus sofreu pelos pecados de seu povo uma vez por todas. Ele, Cristo Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito e cabal. Desde que Deus requer a punição pelo pecado, ele recebeu satisfação não de nós, que somos injustos, mas de Cristo Jesus, o justo, a fim de que ele, Cristo, pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A Bíblia diz, eu acredito. Em segundo lugar, a sua forma, o justo pelos injustos. 1 Pedro 3,18. Coloque a Bíblia em sua mente. Estamos aqui numa situação em que toda a humanidade, sem exceção, está colocada de um lado. E Cristo Jesus, o Messias, está posto sozinho do outro. Cristo Jesus, que é justo, tomou sobre si os pecados do povo injusto. Cristo Jesus sofreu não pelos justos, mas pelos injustos. O apóstolo São Paulo diz que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10. A Bíblia ainda diz, aquele
que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus foi nosso substituto e nosso fiador. Cristo Jesus levou sobre si nossos pecados. Cristo Jesus foi traspassado pelas nossas iniquidades. O único fundamento da nossa justificação no tempo e na eternidade é a imputação do nosso pecado a Cristo Jesus e a imputação da justiça de Cristo Jesus a nós. O sofrimento de Cristo Jesus foi por nossa causa. E o mistério é que aquele que não merecia sofrer, padeceu em lugar aquilo que nós teríamos de sofrer. Quero que se lembre disso em toda a sua jornada cristã. Você está ouvindo uma vida vitoriosa. Em terceiro lugar, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3,18. O propósito da morte de Cristo Jesus foi reconciliar-nos com Deus, abrindo-nos o portal da graça e dando-nos livre acesso a Deus Pai. Com a morte de Cristo Jesus, Cristo Jesus, inaugurou para nós um novo e vivo caminho até Deus. Cristo Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Cristo Jesus é a porta de acesso ao trono da graça. Ele diz, eu sou, ego eimi, eodos, kai aletheia, kai zoé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra grega prosagon significa conduzir. No Novo Testamento se usa em 3 ocasiões o substantivo prosagoge. Prosagen, o verbo significa introduzir. Prosagoge, o substantivo significa o direito de acesso. Mediante Cristo Jesus temos acesso à graça. Mediante Ele, Cristo Jesus, temos acesso a Deus o Pai. Através dele, Cristo Jesus, temos a segurança de chegar confiadamente a Deus. Quero que se lembre disso. Nas cortes reais havia um funcionário chamado prosagógeos, o introdutor, o que dá acesso. Sua função, a função do prosagógeos, era decidir quem seria admitido na presença do rei e a quem se devia impedir que chegasse até ele. Ele, o prosagógeos, o introdutor, tinha chaves de acesso. Assim, Cristo Jesus, mediante o que ele fez, é quem leva os homens à presença de Deus e quem outorga o acesso a Deus. Prosagógeos. Quero que se lembre disso. Ouça a vitória de Cristo Jesus, o Messias, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Vou aqui agora compartilhar alguns pontos específicos. Em primeiro lugar, Cristo Jesus, o Messias, morreu e ressuscitou. Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Cristo Jesus venceu a morte e trouxe à luz a imortalidade. As palavras vivificando no Espírito
podem ser traduzidas como vivificado pelo Espírito. A expressão vivificado no Espírito se relaciona à esfera espiritual da existência de Cristo Jesus após a ressurreição, embora não se possa excluir a possibilidade de uma referência ao Espírito Santo, uma vez que a ressurreição de Cristo Jesus é obra exclusiva do Deus triuno. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, Cristo Jesus, o Messias, proclamou publicamente sua vitória. 1 Pedro 3,19, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Essa passagem provoca uma série de perguntas preliminares. Que espírito está em foco aqui? O espírito humano ou o Espírito Santo? Quem são esses espíritos em prisão? O que essa prisão indica e onde fica? Quando essa pregação aconteceu? Por que essa pregação foi necessária? Quer saber? Esse é o momento. O termo traduzido por pregou significa simplesmente anunciou com arauto, proclamou. Comentaristas contemporâneos ensinam que o Cristo Jesus ressurreto, quando ascendeu aos céus, proclamou aos espíritos em prisão sua vitória sobre a morte, Thanatos. O Cristo Jesus exaltado passou pelo reino onde são mantidos os anjos caídos e proclamou seu triunfo sobre eles. A Bíblia fala que os anjos de Deus e os demônios habitam nas regiões celestes. Fique de olho na Bíblia. A tônica nessa passagem seria que as forças espirituais do mal foram julgadas por Cristo Jesus na morte e na ressurreição, e que ele próprio, Cristo Jesus, proclamou a sua vitória, ficando elas submetidas a ele desde então como soberano celeste que governa à destra de Deus. A mensagem seria assim a mesma do quadro pintado em Colossenses capítulo 2, versículo 15, de uma procissão triunfal em que Cristo Jesus expõe os principados e potestades, derrotando-os na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A Bíblia diz, eu acredito. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Cristo Jesus não somente lidou com o pecado e com a lei na cruz, mas com Satanás. Cristo Jesus despojou os principados e potestades
e os fez cativos, triunfando sobre esses poderes satânicos. A palavra grega apekdomai se aplica ao despojo de armas e armadura de um inimigo derrotado. Cristo Jesus quebrou, de uma vez para sempre, o poder dos principados e potestades. Ele, Cristo Jesus, os expôs à vergonha pública e os levou cativos em sua carreira triunfal. A vitória de Cristo Jesus é cósmica. Em sua marcha triunfal, os poderes do mal sofrem um golpe definitivo que todos podem contemplar. Quero que se lembre disso. Aqui, o apóstolo São Paulo finca uma bandeira no território desses falsos mestres e mostra ao mundo inteiro a suficiência total da obra do Messias Cristo Jesus. Os cristãos não precisam ter medo desses agentes malignos. Acaso Deus não lhe resgatou do império das trevas? Não é seu Filho Cristo Jesus o cabeça de todo principado e potestade? Não é verdade que os principados e autoridades não são mais meras criaturas criadas por Ele? Cristo Jesus, através dele e para Ele? Portanto, você deve recordar que, por meio deste mesmo Filho, Cristo Jesus, Deus despojou esses principados e potestades de seu poder. Deus desarmou-os totalmente. Cristo Jesus triunfou sobre eles na tentação no deserto. Cristo Jesus amarrou o valente. Cristo Jesus, o Messias, lançou fora os demônios uma e outra vez. Cristo Jesus, o Messias, pela sua morte vicária, tirou toda a possibilidade de Satanás levantar contra você qualquer acusação legal. Não é certo, então, que mediante esses grandiosos atos redentivos, Deus exigiu e envergonhou publicamente esses poderes malignos, triunfando sobre eles e levando os cativos em seu desfile de triunfo. Cristo Jesus venceu os principados e potestades ao vencer todas as tentações satânicas, vivendo uma vida absolutamente sem pecado. Mais ainda, Cristo Jesus o venceu pela morte conquistada na ressurreição. Os poderes do mal tentaram destruir Cristo Jesus publicamente. Pela rejeição do povo que gritava: crucifica-o, crucifica-o, e pelo poder político dos líderes israelitas com a concordância de Roma. Justamente na hora da maior vitória das trevas sobre o Senhor da glória, Ele, Cristo Jesus, o Messias, rompeu os grilhões da morte, demonstrando sua vitória sobre o poder do pecado na sua expiação na cruz e sobre a morte pela ressurreição. A palavra grega traduzida por triunfando pode indicar o cortejo triunfal do general romano que, após a conquista do território novo, traz os cativos amarrados com o seu exército vitorioso. Cristo Jesus, o Messias, conquistou 3 vitórias na cruz.
Fique de olho nessas grandes vitórias. Cristo Jesus despojou os principados e potestades, tirando de Satanás e de seu exército todas as armas. Cristo Jesus publicamente os expôs à vergonha e à derrota. Cristo Jesus triunfou sobre todas as hostes do mal, sempre que um general romano conquistava uma grande vitória em terras estrangeiras, fazia muitos cativos, tomava muitos espólios e se apossava de novos territórios para Roma. Era homenageado com um desfile oficial conhecido como Triunfo Romano. Cristo Jesus, o Messias, conquistou a vitória absoluta, voltando à glória em um grande cortejo triunfal. Quero que se lembre disso. Para os cristãos da Ásia Menor, às quais a primeira carta de Pedro foi escrita, certamente esta era uma mensagem de extraordinário significado. A Ásia Menor era conhecida como uma região que graçava todo tipo de artes mágicas, envolvimentos com forças ocultas. Quero que se lembre do registro bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19, que menciona os que praticavam artes mágicas em Éfeso antes da sua conversão a Cristo Jesus e como queimaram os livros de magia. Ainda mais em Pérgamo, segundo Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, encontrava-se o trono de Satanás. E em Tiatira, muitos se gabavam de conhecer as coisas profundas de Satanás. Apocalipse 2, 24. Quero que se lembre disso. Numa situação como essa, o anúncio da vitória do Messias, Cristo Jesus, sobre todas as forças do mal, na sua morte e ressurreição, é muito encorajador. Essas forças angélicas haviam se tornado objeto de culto por toda a Ásia Menor. Portanto, estar do lado de Cristo Jesus e pertencer a Cristo Jesus é estar do lado do Senhor do Universo. Estar do lado de Cristo Jesus é estar do lado da vitória, da vida, sem deixar intimidar por quaisquer forças malignas que se levantem contra aqueles que estão em Cristo Jesus, pois passaram das trevas para a luz. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, Cristo Jesus, o Messias, instituiu o batismo. 1 Pedro 3, 20 e 21. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quero que pense nisso. Mais uma vez, o apóstolo São Pedro muda de assunto. Agora passa a falar sobre batismo. Fique de olho. Vou compartilhar 4 significados. O histórico. O apóstolo São Pedro evoca a história do dilúvio.
Nesse tempo, enquanto Noé preparava a arca, tornou-se pregador da justiça. A população do mundo pereceu e apenas 8 pessoas foram salvas através da água. A mesma água que afogou as multidões fez a arca boiar. A família de Noé entrou na arca e deixou para trás o mundo de iniquidade. Antes que o dilúvio de perversidade desse fim à família de Noé, Deus o salvou e deu continuidade à raça humana. Quero que se lembre disso. Agora, o símbolo. O livramento de Noé das águas do dilúvio é visto como uma prefiguração e um símbolo salvífico do batismo. O texto pressupõe uma semelhança entre o dilúvio e o batismo, ou seja, da mesma forma que as águas do dilúvio limparam a terra da perversidade humana, assim a água do batismo indica a purificação do ser humano dos pecados. É um símbolo. Da mesma forma que o dilúvio separou Noé e sua família do mundo perverso da época, assim o batismo separa os cristãos do mundo perverso dos nossos tempos. Batido, portanto, assemelha-se ao dilúvio. A Bíblia diz, enquanto se preparava a arca, Kribotós, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz, eu acredito. Ouça agora o significado. O batismo é um símbolo. O batismo não salva, nem a água do batismo purifica. O ensino romano acerca da regeneração batismal não tem amparo nas escrituras sagradas da Bíblia. O batismo não opera por si mesmo. O batismo não faz de um pagão um cristão. A palavra de Deus é clara, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3,5. Eu e você somos salvos pela morte expiatória de Cristo Jesus na cruz e por sua ressurreição. O batismo é um símbolo do sangue purificador de Cristo Jesus e do lavar regenerador do Espírito Santo. Como se sente quando ouve esta verdade? A palavra indagação é por tema, no versículo 21, é um termo legal para indicar promessa, garantia. A indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21. Eu fico imaginando, quando uma pessoa assinava um contrato, costumava perguntar-se a ela: você promete obedecer e cumprir os termos deste contrato? Ao que deveria responder: sim, prometo, a fim de poder assinar. Quando os convertidos em Cristo Jesus são preparados para o batismo, deveriam responder se era sua intenção obedecer e servir a Deus, rompendo com sua vida passada de pecado. Se houvesse alguma reserva em seu coração, ou se eles mentissem deliberadamente
não teriam uma boa consciência e, sob a pressão da perseguição, acabariam negando ao Senhor Jesus Cristo. Assim, o apóstolo São Pedro lembrava-os do testemunho que haviam dado no batismo, a fim de estimulá-los à fidelidade a Cristo Jesus, o Messias. Quero que se lembre disso. Ouça agora o instrumento. O apóstolo São Pedro diz que a salvação recebida e testemunhada publicamente no batismo não é concedida por meio da ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo Jesus é o amém de Deus Pai ao grito de triunfo de seu Filho Cristo Jesus na cruz, que diz: está consumado, está consumado. Um Cristo morto seria incapaz de salvar. A igreja não adora o Cristo que esteve vivo, está morto, mas o Cristo que esteve morto está vivo pelos séculos dos séculos. O apóstolo São Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sem a ressurreição, o batismo não teria nenhum valor. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, Cristo Jesus, o Messias, ascendeu ao céu. 1 Pedro 3,22. O qual, depois de ir para o céu, a Bíblia diz, eu acredito. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Cristo Jesus veio do céu, encarnou-se, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltou ao céu, às mansões celestes. A ascensão pública de Cristo Jesus, o Messias, foi a garantia de que a sua obra redentora foi vitoriosa. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, Cristo Jesus, o Messias, está exaltado à destra de Deus Pai. Esta está à destra de Deus. 1 Pedro 3,22. Cristo Jesus, o Messias, retornou ao céu para receber a maior honra imaginável. Ele, Cristo Jesus, está ao lado direito de Deus Pai. Cristo Jesus tem em suas mãos o livro da vida da história. Cristo Jesus governa o universo e dirige a igreja. O lugar onde Cristo foi colocado representa, primeiro, poder, segundo, honra, terceiro, descanso, quarto, intercessão, 5, preeminência, 6, domínio. Quero que se lembre disso. Em sexto lugar, Cristo Jesus, o Messias, está revestido de toda autoridade, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro 3,22. A Bíblia diz, eu acredito. O termo anjos inclui espíritos bons e maus. Tantos os anjos quanto os demônios são subordinados a Cristo Jesus. Essas mesmas potestades e poderes que hoje estão sob a autoridade de Cristo Jesus são destruídas por ele em sua segunda vinda, a parousia. Cristo Jesus, após a sua vitória sobre estes poderes na morte e sobre a própria morte na sua ressurreição, é recebido agora nas esferas celestes, de onde o universo é governado e entronizado como regente do universo à destra de Deus Todo-Poderoso. Por todos os cantos do universo é feita a proclamação: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse
capítulo 11, versículo 15. E todas as forças cósmicas deste universo são colocadas debaixo dos pés de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias. Quero que se lembre disso. Ouça agora. O dia da retribuição do ímpio. Pois eis que vem um dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Em primeiro lugar, o veredito final revelará a destruição total dos ímpios. Para os justos, Deus é o fogo do ourives que purifica. Para os ímpios, Deus é como o fogo da fornalha que destrói. Esse dia vai arder como fornalha. Os ímpios serão como um restolho que vai arder no fogo. Nosso Deus é um fogo consumidor. Nas Escrituras, a Bíblia, o fogo é geralmente associado com o julgamento, visto que é um símbolo da santa ira de Deus. O fogo consumiu os inimigos de Deus, bem como os israelitas que desobedeceram. Deus tem reservado o mundo para um juízo de fogo. E o inferno é comparado a um lago de fogo. Quando Cristo Jesus voltar para julgar o mundo, ele virá em chamas de fogo. Malaquias diz que não lhes ficará raiz nem ramo. Não haverá mais esperança. Quando a raiz é destruída, a planta não pode brotar mais. Ficar sem raiz nem ramo significa que os ímpios serão completamente apagados, ou seja, a memória e a posteridade dos ímpios serão destruídas. Essa sentença é final e inapelável. É um julgamento irrecorrível. Não tem mais instância superior a apelar. Deus é um Deus inescapável em suas ameaças. Em segundo lugar, o veredito final demonstrará a destruição universal dos ímpios. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Malaquias 4:1. Os céticos pensavam que os soberbos e arrogantes eram felizes. Pensavam que eles tentavam a Deus e escapavam. Todavia, ninguém ficará impune no juízo de Deus. Ninguém pode se esconder. Deus é inescapável. Ninguém pode subornar o juiz nem mudar a sentença. Naquele dia, Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. O pecado do coração e o pecado das ações são igualmente julgados por Deus. Em terceiro lugar, o veredito final perscrutará o mais profundo da vida dos ímpios. Malaquias registra dois fatos. Primeiro, os soberbos serão condenados. A soberba é um sentimento que pode ficar escondido por trás de fachada e de máscara. É um sentimento íntimo que só Deus conhece. Contudo, Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Em segundo lugar, os que cometem perversidades serão condenados.
Perversidade fala de uma vida desregada, de desobediência afrontosa, de descalabro moral. Vivemos no reino do hedonismo, do prazer. Os homens, embriagados pelo prazer, bebem todas as taças do pecado que o mundo lhes oferece. Eles se entregam aos apetites da carne. Eles fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Eles não pensam na eternidade, só vivem para o agora. Mas essa geração que só pensa no agora vai ter de comparecer um dia diante do tribunal de Deus para acerto de contas. Quero que se lembre disso. O dia da recompensa do justo, mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 4, versículos 2 e 3. A Bíblia diz, eu acredito, 3 verdades gloriosas são destacadas por Malaquias acerca da recompensa dos justos: vida, liberdade e vitória. Em primeiro lugar, o veredito final trará a luz da vida para os justos, mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Eu fico pensando, a maior recompensa do justo é o próprio Deus. Ele é a maior herança do salvo, do cristão. Deus será para os justos, naquele glorioso dia, o sol da justiça. O sol traz calor, luz e vida. Não há vida sem o sol. Deus é o nosso sol e escudo. Deus é a nossa luz perpétua. Trevas e medo nunca mais estarão presentes. O pecado não mais nos afligirá. Deus vem como o sol da justiça. A justiça de Deus é a nossa justiça. Brilharemos como o sol no firmamento. Seremos como Ele é. Cristo Jesus é a fonte da luz. Ele é a luz do mundo. Ele ilumina todo homem. Quem o segue não anda em trevas. Cristo Jesus é a fonte da vida. O sol traz cura em suas asas. Sem o sol não há vida. Sem Cristo Jesus não há salvação, não há esperança. Cristo Jesus é a fonte da justiça. Sem Cristo Jesus, nossas obras são trapos de imundícia. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o veredito final trará a alegria da liberdade para os justos. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O dia do juízo será para os justos um dia de alegria indizível, de liberdade plena, de recompensa eterna. Malaquias compara essa alegria da liberdade como um bezerro que estava preso no estábulo e foi liberado para correr nos campos verdejantes. Eu fico imaginando. O bezerro sai saltando de alegria, usufruindo sua gostosa liberdade. Será assim conosco na parousia, na segunda vinda em glória de Cristo Jesus. Nossa liberdade será plena, completa e total. Aquele será um dia de exultação quando entraremos na glória
quando tomaremos posse da herança, quando entraremos na casa do Pai, a nova Jerusalém, nossa pátria. Em terceiro lugar, o veredito final revelará a vitória dos justos sobre seus inimigos. Os justos não apenas receberão a libertação do aprisionamento mais completo, triunfo sobre os inimigos. Os mesmos ímpios que oprimiram os justos, eles fizeram amargar a vida, agora são como cinzas debaixo dos seus pés. A igreja não apenas estará no céu, ela vai sentar-se em tronos para julgar o mundo. Deus vai retribuir com justiça aqueles que oprimiram o seu povo. A ideia de os ímpios se desfazerem em cinza sob os pés dos justos mostra a vitória total do bem e a aniquilação total da impiedade. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Gostou do conteúdo e significado? Quer aqui agora entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha rapidamente para Cristo Jesus. Muitos benefícios advirão a você.